boa noite. Voltamos à segunda e última parte do programa O País Econômico, onde abordamos o MOSEF 2015, os desafios do futuro. Trata-se, de resto, de uma plataforma lançada hoje na Escola Secundária José Machel, na cidade de Maputo. É uma plataforma que vai trazer, num debate mais aglutinador, temas ligados à economia e à sociedade. Entrevia há bocado o Paulo Pereira, que é diretor-geral da Accenture Moçambique, que tem um envolvimento direto na MOSEF. Eu perguntava, pela experiência internacional que vocês têm, até que ponto é que este tipo de movimento provoca transformações na sociedade e na economia? Obrigado mais uma vez. Eu dizia que o MOSEF pode, de facto, provocar uma transformação importante e através, nomeadamente, da percepção que gera nos moçambicanos sobre a transformação que existe no país hoje. E que isso é fundamental, porque mais do que dizermos que estamos a distribuir a renda ou a diversificar o desenvolvimento, o que é que o moçambicano sente? O que é que percepciona sobre esse desenvolvimento? E isso é fundamental. Por duas vertentes. Uma das vertentes era pela discussão, conhecimento, geração de ideias e participação no debate sobre como devemos promover essa inclusão, a capacitação dos moçambicanos, a distribuição da riqueza e da renda pelos moçambicanos. Isso é sem dúvida uma das vertentes, mas outra vertente que eu acho muito importante também aqui e que o MOSEF tem uma missão importante a cumprir é de comunicação de informação e de clarificação sobre os temas. E o que eu quero dizer com isso, por exemplo, quando nós falamos de distribuição de renda, eu acho que é fundamental também perceber, em geral, todos percebermos o que é que está em causa, o que é essa renda, qual é a oportunidade de gerar a renda, qual é o valor dessa renda. Eu gostaria de distribuir renda por todos, mas que ela fosse maximizada primeiro. O que é que temos que fazer para maximizar essa renda? Que decisões têm que ser tomadas? Em que horizonte temporal? E depois, sim, como é que essa renda é maximizada para Moçambique? 100% de acordo. Como é que Moçambique extrai o principal valor da cadeia onde participa? Isto aplica-se às diversas indústrias que estão precisamente a ser discutidas no MOSEF. E então, veicular essa informação, gerar a discussão sobre a participação, eu acho que vai permitir uma percepção mais apurada e mais clara por parte dos moçambicanos, e aí sim o MOSEF tem um papel muito importante na transformação. Exatamente. Nuvunga pediu a palavra para contrapor o... Sim, não, muito obrigado. Eu penso que temos sempre a tendência de utilizar estes conceitos. Não nos esqueçamos que o mote do presidente Chissano foi Futuro Melhor. 20 anos depois, o relatório das Nações Unidas diz que Moçambique é o penúltimo país em termos de desenvolvimento humano. Hoje, o meu professor, Dr. Valá, fala em crescimento inclusivo. Mas o que os relatórios mostram no desenvolvimento humano é que ainda somos o quarto pior país do mundo em termos de desenvolvimento humano. Que crescimento inclusivo é este? Que não inclui os moçambicanos, já quem inclui, afinal. E outro conceito é este de redistribuição de riqueza. Que o meu professor, Dr. Valá, diz que não, era distribuição de renda. É redistribuição de o quê? Quem está a fazer essa redistribuição e quem são as pessoas que estão? O discurso que a gente está a ouvir é de dizer, olha, as empresas moçambicanas têm que agarrar as oportunidades. Mas também temos estado a dizer que as pessoas que estão na esfera política estão a estabelecer empresas e são essas empresas que, sem transparência, ganham concursos do Estado, estão a desenvolver essas oportunidades todas, acabam, na verdade, sendo abocanhadas por aquelas pessoas que dizem, olha, estão aqui as oportunidades. Então, alguma coisa não está correta aqui, alguma coisa não está a funcionar nestas palavras bonitas todas que os políticos estão a arranjar para nós.
Aquilo que é o nosso pensamento é o de que tem que haver transparência nos assuntos públicos, que passa por colocarmos o Estado a arrecadar o maior número de receitas possíveis através da autoridade tributária, o Estado moçambicano ter dinheiro para prover uma saúde de qualidade, para prover escolas de qualidade, onde os dirigentes não vão mandar seus filhos para fora, também vão estudar aqui, onde estudam os nossos filhos e os nossos irmãos, onde vamos ter transporte público. A nossa população não vai subir my love, vai subir um meio de transporte condigno que permite que as pessoas se transportem com dignidade. Já imaginou que nossas irmãs a subir my love, etc., descer para ir trabalhar às 4 horas da manhã? E o que os políticos dizem é que não tem que haver distribuição da riqueza. O que nós estamos a dizer, num quadro de falta de transparência, estão de alguma forma a se redistribuir entre eles, porque são eles que têm as empresas e que ganham esses concursos públicos. O que nós queremos é que o Estado moçambicano seja potenciado através da autoridade tributária, ganha dinheiro o Estado moçambicano, como outros estados fizeram em outros espaços, se desenvolva, não a redistribuição da riqueza, mas a criação de uma economia onde o Estado consegue prover os serviços básicos de qualidade para que todos, num quadro de serviços públicos, possamos beneficiar da nossa riqueza. E não alguns que, através de conceitos bonitos, mas que na verdade são os mesmos que os inventam e depois se beneficiam deles. Qual é a sua reação? Não, penso que estas abordagens do meu amigo Novunga, que fala sempre de forma apaixonada e apaixonante, não é? Sempre nos beliscam, porque quer dizer, o papel que ele tem jogado e o papel do CIP é um papel importante, quer dizer, chamando atenção, fazendo pesquisa. Isto é importante para o governo, quer dizer, que vê outra perspectiva a partir de estudos aprofundados, estudos analíticos, feito por estudiosos, quer dizer, pesquisadores de gabarito, não é? Que o país criou, não é? O país teve esta capacidade de criar isso, mas é muito interessante este cruzamento de visões. Porque o que hoje temos estado a notar, até os mecanismos de participação e inclusão, houve uma grande evolução. Alguém já teve a oportunidade de participar num observatório de desenvolvimento, ao nível central, ao nível das províncias, o nível de discussão com a sociedade civil, o setor privado, a discussão do confronto com o Estado, quer dizer, isso é muito interessante e nós vamos descendo. Agora, por exemplo, ontem realizou-se em Pemba, não é? Está-se a realizar uma conferência de investidores. É mesmo para assegurar que aquelas grandes empresas que vêm aqui a Moçambique tenham uma maior ligação com as pequenas e médias empresas, possam haver oportunidades para negócios das pequenas e médias empresas. Houve o evento há pouco tempo na Beira, com esse objetivo, em Mucuba, em Nacala também já se realizou. Quer dizer, são formatos de chamar a sociedade, chamar o setor privado e dizer, olha, as oportunidades estão aqui. É preciso não deixar essas oportunidades de negócio passar. É preciso capacitarmos. Né? A educação técnico-profissional, eu estive há pouco tempo em Nacala, há 2 escolas técnico-profissionais. As pessoas estão a dizer que queremos mais escolas técnico-profissionais. Queremos escolas para a formação de condutores das máquinas, queremos escolas para a formação de serralheiros. Quer dizer, é o próprio país, as forças vivas da sociedade a dizer que nós queremos instrumentos para incrementar a empregabilidade dos moçambicanos. Um grande desafio que referiu-se o colega aí muito bem, a questão da otimização de recursos. Nós temos um desafio homérico de revolucionar a produtividade. Vamos falar da agricultura, das pescas. Há sinais, por exemplo, aqui no regadio. A semana estive no regadio de Baixo Limpopo, onde se produzia 2, 3 toneladas por hectare, está-se a produzir 8, 10 toneladas por hectare. Vai-se alargar para o regadio do Choco. Agora estou a vir de Mecuburi. Nós temos nas equipas técnicas de planificação distrital, temos a sociedade civil lá envolvida, a interagir com o governo, a dizer que esses planos mais realísticos, isto está a acontecer, é moecate. Quer dizer, há um movimento, até dinamizado também pelos conselhos consultivos locais e o envolvimento das forças vivas ao nível da discussão sobre políticas públicas. Agora, a questão que o meu companheiro, amigo aqui, ele refere, eu acho que é fundamental, porque é este inconformismo
É esta, quer dizer, crítica construtiva, crítica positiva, porque queremos mais. O Mosef foi criado porque queremos acelerar, porque queremos tomar medidas que permitam que este futuro melhor seja mais próximo, que a prosperidade, o desenvolvimento humano, quer dizer, seja mais próximo dos cidadãos e que abranja a maior parte dos cidadãos. Agora, este é um desafio que eu repito e sublinho, é um desafio quer dizer, é um projeto com responsabilidades partilhadas, é um projeto que requer uma visão de longo prazo, consistente, e que requer que os atores, estou a falar o Estado, a sociedade civil, o setor privado, os acadêmicos, os parlamentares, os parceiros de cooperação, tenham em conta qual é a nossa bitola, qual é a nossa linha, e podemos trabalhar com as nossas diferenças, com as nossas visões. Isso enriquece até os processos para que nós possamos, como Moçambique, aproveitar esta plataforma para dar o salto, juntando a outras que existem, para fazermos aquilo que pode permitir a todos nós ficarmos felizes, porque o nosso país deu saltos gigantescos para resolver aqueles problemas que ainda não permitam que todos os moçambicanos durmam bem, durmam saudáveis, instruídos. Ainda temos preocupações em tirar toda a população da pobreza, mas esses desafios, eu digo sempre, estão ao nosso alcance. Temos de trabalhar de forma afincada, temos de otimizar os ganhos que já tivemos, extrair as lições, e muitas das lições vêm da sociedade civil. Portanto, eu recordo-me sempre anualmente naqueles encontros com o setor privado. São discussões difíceis. Discussões que o setor privado põe na mesa as suas questões e temos estado a trabalhar. Agora, precisamos de todos nós melhorar, sermos mais produtivos, sermos mais focalizados e entender que os desafios de desenvolvimento são desafios que devem ser comungados por todos nós. Exatamente. Delton, como é que se espera que o Mosef tenha uma abrangência nacional, tendo em conta a dimensão de Moçambique, e até que ponto é que não vai conflituar com a Agenda 2025 e com outras estratégias e planos que já existem, quer ao nível do governo, quer ao nível de outras instituições? Primeiro, parto pela última parte da questão, a questão de conflito. Na verdade, o Mosef não espera trazer uma nova visão de desenvolvimento, como foi colocado, foi enfatizado no evento. O que nós estamos a propor é, partindo das premissas que já estão definidas, como é que o país se organiza, como é que o país pensa em encontrar um caminho que possa encurtar o prazo entre aquilo que está a ser colocado, a grande expectativa de mudança na qualidade de vida das pessoas, e o momento em que essa mudança é efetivada. Porque o que nós estamos, da discussão que estamos a ter entre os dois painelistas que nós temos do outro lado, é a questão, de um lado, há grandes necessidades ao nível social, e do outro lado há um esforço de planificação e de implementação de planos para responder, mas que há um gap de tempo natural entre o momento entre o investimento e o retorno social desse mesmo investimento que está a ser feito. O que nós estamos a colocar é, partindo daquilo que já está a ser pensado, como é que o país encontra uma fórmula nacional que tenha compromisso de todos para encurtar esse prazo, para efetivamente as pessoas começarem a sentir que o processo de crescimento e desenvolvimento que nós estamos a falar é uma realidade em cada um de nós. Esse é o objetivo do Mosef. Não há espaço para conflito, porque a plataforma está a ser criada, não é um grupo de pensadores, é uma plataforma que sectorialmente vai ouvir as várias sensibilidades. Nós já estamos a preparar, por exemplo, a primeira conferência do setor energético, e o modelo que nós estamos a usar é primeiro identificar um conjunto de atores do setor, ouvir individualmente quais são as expectativas que esses atores têm em relação aos grandes desafios que o país tem naquele setor em concreto, e posteriormente encontrar ou definir, e aí a Centro tem nos ajudado já a fazer esse trabalho, de forma crítica encontrar quais são, daquilo que é a expectativa de 20, 30 pessoas de segmentos diferentes, de posições diferentes, e instituições também diferentes e com papel diferente no processo de desenvolvimento. Estou a falar desde empresas até mesmo os parceiros de cooperação e fundos de apoio ao desenvolvimento, etc.
quais é que são as grandes linhas que vão ao debate na conferência dedicada àquele setor. E dessa conferência, desse debate, que numa primeira fase vamos fazer uma sessão restrita para mais ou menos 70 a 100 pessoas, e uma semana depois, aquilo que são as linhas chaves dessa sessão restrita vai para uma sessão aberta numa universidade. E essas universidades não se limitam à cidade de Maputo. Nós estamos a trabalhar com a Unilúrio, com a Universidade Eduardo Mondlane e com a Politécnica, e o nosso plano é de encontrar também na região centro um parceiro. O projeto é um projeto de longo prazo, para permitir que essas discussões não sejam somente aqui em Maputo, essa discussão pública no espaço de excelência de criação de conhecimento que é a universidade, e levar a discussão. Posteriormente, via os nossos meios de comunicação, iremos alimentar os debates a partir de alguns caminhos que se vão encontrar, e permitir que no grande fórum já saia também para a reflexão aquilo que já é um posicionamento mais ou menos de representatividade nacional, olhando nacional, não numa perspectiva geográfica, mas também na perspectiva dos vários atores interessados e vários papéis que esses mesmos atores representam. Ou seja, em termos de metodologia, já foi um caminho pensado que efetivamente vai nos resultar em soluções que sejam abrangentes, por um lado, que sejam relevantes para o país e que depois que tenham efetividade, que provoquem algum compromisso social. Nisto o que vai resultar? Vai resultar num documento, num pacto que se vai produzir no final? Nós temos duas dimensões. Uma dimensão que tem muito a ver com a razão de ser do Grupo SOI, que tem a dimensão de informar, a missão de informar e de educar, e que o Paulo já referiu, é o fluxo de informação que nós vamos gerar a partir desse projeto. Estamos a falar de numa conferência temática, vamos produzir o resultado dessa conferência, são informações que vai permitir a nós que estamos aqui a debater perceber melhor os desafios. Muitas vezes nós debatemos as grandes indústrias e não estamos por dentro daquilo que é a expectativa dos vários atores. Nós falamos como destinatários ou como quem vê de fora, que já há um movimento de exploração de recursos, já há benefícios, etc. Outras vezes falamos de que é preciso renegociar contratos, etc. Mas não olhamos do ponto de vista do investidor. Quem faz um investimento tem uma expectativa de retorno, e essa expectativa de retorno nasce de uma leitura de um contexto envolvente que parte também dos compromissos que são assinados via leis, via contratos, etc. Uma alteração nesse pressuposto pode implicar um dilatar de prazo do retorno do investimento, de recuperação do investimento, ou mesmo pode resultar numa queda daquilo que é o retorno esperado daquele investimento, que perante o custo, naturalmente qualquer investimento tem um custo associado, torna inviável aquela iniciativa. Ou seja, o que nós estamos a dizer é necessário olhar todas essas dimensões. Quem olha parte do problema nunca chega a uma solução correta. É como quem tem malária tomar paracetamol em função de um sintoma concreto que é a febre. Mas a malária não vai passar por causa do paracetamol que a pessoa tomou. Alivia hoje, amanhã continua doente e pode ter uma recaída e estar pior. Então, o que nós acreditamos nesse projeto, porque ele procura olhar o problema nos vários ângulos e encontrar uma solução que seja uma solução equilibrada, um caminho equilibrado, que naturalmente é um caminho que tem que ser dinâmico, por isso é que o fórum é bienal, tem que ser contínuo, porque se muda o contexto, muda as premissas, muda a expectativa nacional, muda a forma de governação, muda o sistema de ensino, e tudo isso influencia. A questão cultural é fundamental. Se nós mantemos-nos iguais, se pensamos diferente, se agimos diferentes, todas essas dimensões nós olhamos para elas e estamos a colocar à disposição da sociedade moçambicana para encontrar um caminho diferente. Exatamente. Paulo Pereira, quero ouvir qual tem sido a vossa experiência na recolha de informação neste momento para a definição dos grandes temas das conferências que vão haver dentro em breve. Sim. Vou falar da nossa experiência na recolha de informação e, mais do que a nossa propriamente dita, do MOSEF, da experiência de recolha de informação por parte do MOSEF.
E aí eu tenho que referir, mais uma vez, dar os parabéns. Fiquei muito impressionado hoje com o anúncio da composição da Comissão de Honra, dos participantes, da representatividade que está ali explícita, da qualidade de pensamento, de conhecimento que vai trazer ao Mosefo. E eu creio que, aliado a este formato que o Dailton comenta, que é um formato que leva primeiro a uma discussão de especialistas sobre um tema, depois uma abertura ao público para complementar essa discussão, para no final, no fórum, se discutirem então possíveis soluções, caminhos e estratégias que enderecem os pontos que foram levantados nessas conferências prévias. Eu acho que tudo isso, complementado ainda com o conhecimento técnico de indústria que os parceiros que estão envolvidos, a KCB, Millennium Beam, a Galp Energia e a própria Accenture, podem trazer, juntamente com o Grupo Soeco, dão essa solidez de informação técnica relevante para a discussão. Depois, há outra componente importante também do Mosefo, que acho que é relevante, que é a extensão no tempo, a continuidade. É um movimento, não é um evento, é um fórum, mas é um movimento. Isto significa que o Mosefo não é, por aquilo que percebemos até hoje, que nos foi comunicado e com o qual nos identificamos inteiramente, o Mosefo é construtivo. Isto é, o Mosefo junta os vários quadrantes da sociedade para encontrar aqueles pontos de acordo sobre o que são as questões essenciais que o país enfrenta hoje. Não estamos ali à procura de encontrar culpas ou erros. Não. Quais são os problemas ou os desafios essenciais da sociedade hoje e sempre orientada para alguns temas económicos, porque ele é um fórum económico, social e cultural, mas tem estes temas económicos por base. E então, encontrando essas questões-chave, podemos nos preparar como um todo para o fórum, para aí sim indicar concretamente ações e estratégias que enderecem esses pontos-chave, e depois o Mosefo tem um papel fundamental de fazer a monitorização da consequência, do seguimento dessas ações, dessas ideias. No Mosefo seguinte, 2017, percebermos, então, em 2015 dissemos isto, o que é que foi feito, qual foi o impacto, o que é que aconteceu, qual é a percepção por parte dos moçambicanos relativamente a toda esta transformação. E aí acho que o Mosefo tem um papel muito importante e a qualidade de todos os participantes, moçambicanos, dos parceiros, fundadores, pontualmente especialistas internacionais, se for necessário, toda essa complementaridade traz a qualidade técnica que é a expectativa que fica aqui gerada e que é uma responsabilidade de todos nós que participamos no Fórum Económico. Exatamente. Novunga, eu lembro uma frase que foi apresentada hoje por um dos membros da Comissão de Honra, o arquiteto Júlio Carilho, em que ele dizia: se pretendes mover montanhas amanhã, começa por levantar as pedras hoje. Portanto, uma frase que inspira o trabalho, a visão conjunta e, acima de tudo, a ideia de que nada é conseguido sem sacrifício. E eu queria fazer esta questão que o Mosefo vai responder, mas queria ouvir a vossa opinião. Quais são os desafios sociais que o país enfrenta hoje? Quais são aqueles 3, 4 pilares, 3, 4 áreas que o país tem que resolver hoje para termos uma vida melhor amanhã? Eu concordo muito. É inspiradora esta frase do arquiteto Carilho. E penso que ações estão sendo tomadas, estão sendo produzidas estratégias, incluindo a Agenda 2025, que todavia nos parece que é produzida, colocada numa capa de ouro, mas é depois guardada. Porque as ações do dia a dia da governação não nos mostram que há uma referência, há uma página X da Agenda 2025. É muito inspiradora a Agenda 2025. Mas a
contínua insistência em promover uma governação, sobretudo dos recursos naturais, sem transparência e a beneficiar as multinacionais, onde estamos sistematicamente a produzir algum conhecimento sólido, a mostrar que essas ações já estão no sentido errado da história. Não nos parece que esta insistência esteja a ser guiada por esses instrumentos, incluindo a Agenda 2025. Portanto, apesar de constituir ações que são tomadas hoje, não nos parece que estas ações são aquelas que amanhã vão permitir que, o mais rapidamente possível, a dimensão social, que é a equação importante deste binômio, se possa resolver. Como eu estava a dizer, aquilo que é a formulação do governo é de que os investimentos serão feitos e haverá retorno social. Ora, o que nós estamos a dizer é que se você constrói uma equação como esta e a sua ênfase é dizer que as grandes empresas têm que recuperar os seus investimentos num quadro onde não é transparente, não são transparentes os termos dentro dos quais vão recuperar, isso vai retardar por muitos anos esse retorno social esperado. Por essa razão que estamos a dizer que serão nos próximos tempos as empresas a fazer uma grande festa e os relatórios das Nações Unidas a continuar a dizer que não, Moçambique é o penúltimo país em termos de desenvolvimento humano e a população a andar de my-love, enquanto não é, as grandes multinacionais estão a promover condomínios, etc., viverem aqui uma vida faustosa, a lucrarem, e a nossa população a viver, a transportar-se no my-love, como estamos a assistir em plena capital do país. Portanto, aquilo que são os desafios sociais são tremendos. São tremendos. Estamos todos os dias a reportar ruptura de medicamentos. São medicamentos básicos. Nós estamos a falar daqueles medicamentos para tratamento de pele, assim como nós fazemos aqui. Não, estamos a falar de medicamentos, de estoques básicos para a população tratar malária, tratar coisas muito básicas. Estamos a falar do abastecimento de água, que não existe. Entretanto, como já mostramos, teria sido possível, por exemplo, o Estado encaixar um pouco mais de dinheiro com as mais-valias, onde as empresas é que saíram beneficiárias, num quadro em que não houve transparência. Então, é problemático, esta equação é bonita, mas ela é operacionalmente problemática. Sim. Vai lá, quais são os desafios, como é que o governo encara, sobretudo os desafios da área social, nas áreas sociais, que são esses que tocam as pessoas? Bem, eu queria começar por fazer um comentário. Há pessoas que não conhecem muito bem o Dr. Adriano Novunga, pode pensar que ele é um pessimista, mas ele não é um pessimista, ele é uma pessoa que gosta de sempre colocar as questões que vão permitir uma melhoria na análise das questões. E um ponto que ele levantou, que é muito importante, estamos juntos nisso, é como é que nós melhoramos as evidências, não é? A tomada de decisão baseada em evidências. Isto penso que é um elemento muito importante que o MOSEF vai trazer uma grande lufada de ar fresco ao processo. Por exemplo, se nós formos a ver na problemática do desenvolvimento econômico e social, e só para mostrar o primado da parceria público-privada, eu estava a reparar agora, a caminho de Nacala, que a linha férrea que liga Tete a Nacala está já a avançar. E já está quase a chegar lá. E quem está por detrás da construção daquela linha férrea? Então, e essa linha férrea, a construção, ao longo do processo, nós fomos ver a construção, está a mexer muitos trabalhadores, muitas famílias locais que estão a beneficiar-se dessas oportunidades e que não é um investimento público, é um investimento de parcerias, quer dizer, ao nível do nosso governo. Recentemente saiu um livro agora do Joseph Alon e Teresa Semar. É muito interessante este livro. Para quem lê o livro dos mesmos autores, há mais bicicletas, mas há mais desenvolvimento. E ir ver hoje, ler o livro e ir às zonas onde o livro reporta, quer dizer,
há uma mudança na paisagem física das zonas. A maior parte daquelas casas que há 10 anos eram casas de material precário, hoje são casas feitas com material convencional. As pessoas têm mais recursos para a educação, para a saúde, televisores, rádios. Quer dizer, e a grande questão é que onde há uma agricultura contratualizada, há uma inovação e modernização dos métodos produtivos, há crédito, há mercados, olha, há um boom. Aqueles pequenos produtores estão-se a transformar em produtores médios, estão a aproveitar as oportunidades de negócio ditadas pela própria economia de mercado. E são coisas evidentes que estão a acontecer hoje. Vai a Nampula, vai a Cabo Delgado, a Niassas, a Mesa, o Sul, onde está agora a ser implementado o PROMER, Programa de Promoção de Mercados Rurais. As pessoas já não falam de produção. É mercado que absorve a produção a preço compensador. Eu estava a tentar escarrapachar alguns dos exemplos que mostram mudanças econômicas, mudanças sociais, quer dizer, Moçambique, de forma lenta, mas segura, está criando uma classe média a espalhar-se pelo país. Isto é visível hoje. As construções que estão a aparecer não são só nas grandes cidades. Vai aos distritos, estão a aparecer construções. As pessoas estão a investir no futuro, estão a investir na habitação, estão a investir na educação das crianças. Portanto, este movimento que está sendo feito, um movimento econômico, um movimento social, em que as pessoas estão na liderança do processo. Obviamente, com o apoio do Estado, o apoio da sociedade civil, do setor privado, a responsabilidade social e empresarial. Isto está a ajudar a transformar o nosso país. Agora, há desafios. Os desafios da logística, por exemplo, que temos que continuar a trabalhar nisso. Os desafios da educação técnico-profissional são desafios. O desafio de continuar a melhorar os serviços básicos de educação, saúde e água são desafios que isso requer tempo e temos que continuar a trabalhar. Não desfalecer, não precisamos desfalecer, mas temos que focalizar e continuar a trabalhar para atingir melhores resultados. Delton, mesmo para fechar, o museu foi lançado hoje, daqui para frente. Daqui para frente, o museu foi lançado hoje no evento público que tivemos a oportunidade de transmitir em direto aqui na STV e na STV Notícias. Daqui para frente nós temos um conjunto de programas de televisão, de suplementos para o jornal O País, programas também radiofónicos e também debates. Vamos abrir linhas de debate nas redes sociais, através da internet. E até a primeira conferência temática, nós temos 5 temas econômicos que nós vamos preparar individualmente cada um deles, como tive a oportunidade de explicar em termos da metodologia. E para 2015, o primeiro grande fórum, que nós esperamos ter grande participação a nível nacional, mas também contar com contribuição dos nossos parceiros internacionais, porque a visão do museu foi ser um fórum de referência em Moçambique, mas não perdemos de vista o impacto regional e a influência internacional que nós podemos, a partir de Moçambique, gerar com essa iniciativa. E é isso que nós esperamos, efetivamente, é que o grande fórum seja um momento de viragem em termos de pensamento sobre o futuro do país. Não temos ilusão que vamos conseguir logo mudar as coisas e alcançar os grandes objetivos do MOSEF, mas nós vamos estar satisfeitos e do norte a sul do país quando perguntar quais são os grandes desafios sociais, como fez a pergunta há pouco tempo, haver pelo menos uma definição padronizada que nós precisamos mexer na educação, na saúde, na cultura, preservar a cultura, ou potenciar aquilo que é a nossa identidade cultural e geração de rendimento. Falo desses 4 porque ao nível social são as preocupações que nós temas preocupantes que nós temos no projeto, na nota conceptual do projeto. E é isso que nós pretendemos, que as pessoas falem pelo menos a mesma língua quanto àquilo que nos preocupa e sugestões de forma como nós vamos ultrapassar. Naturalmente, eu refiro e tento pisar isso, que não podemos ter a utopia de que vamos
em 2, em 4 anos, resolver todos os problemas e vamos contribuir, vamos dar uma contribuição modesta, mas que esperamos seja de impacto a nível nacional. Exatamente. Resta então agradecer aos meus convidados aqui presentes, ao Delton Fonseca, que representa o Grupo Soico, ao Paulo Pereira, que representa a Accenture Moçambique, ao Salim Kriptavala, que é secretário permanente do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, e ao Adriano Luvunga, que é diretor-geral do Centro de Integridade Pública. Assim que nos acompanhou, até a próxima semana.